Hoje é sexta-feira, hoje é dia de nova edição da revista Cruzoé. Eu disse ontem aqui, a minha esposa é testemunha disso. A primeira coisa que eu faço na sexta-feira de manhã, quando eu abro os olhos, é pegar o celular e abrir o aplicativo da Cruzoé para ver as notícias, a reportagem de capa, para ler as colunas e para rir um pouquinho com o Rui Goiaba. Eu estou aqui nos estúdios de O Antagonista em Brasília com o repórter da revista Cruzoé, André Spigariol, que vai contar para a gente um pouquinho dos principais destaques da nova edição da revista. Boa noite, André. Boa noite, Diego. Boa noite a quem acompanha a gente aqui no Papo Antagonista. Edição de uma semana bastante agitada aqui em Brasília e, claro, a capa da revista Cruzoé dessa semana não poderia deixar de ser o escândalo da Covaxin. Temos aí a matéria de capa, retratando um pouco do que foi essa semana de grandes repercussões sobre informações que vieram à tona sobre esta negociação entre o Ministério da Saúde, a Precisa Medicamentos, a Bharat Biotech, aí depois apareceu uma empresa em uma offshore em Singapura. Então, muita coisa aconteceu ao longo da semana, a gente fez uma cobertura extensiva, tanto no Antagonista quanto no Diário da Revista Cruzoé, todos os dias com informações relevantes sobre esse caso, e agora, na sexta-feira, trazemos para o nosso leitor um compilado e com alguns bastidores de como foi o desenrolar desse caso na CPI da Covid no Senado ao longo da semana, desde segunda-feira até ontem à noite, quinta-feira, a gente ainda estava no encalço dessa história, e me parece, pelo que nós temos na reportagem, que há um caminho muito claro agora para a CPI da Covid, é o que dizem os senadores, e a reportagem demonstra como existem muitos indícios, inclusive documentais, para além de testemunhais. A gente hoje está tendo um depoimento muito importante na CPI da Covid, do deputado Luiz Miranda e do irmão dele, que é servidor da saúde, mas a matéria também traz os indícios de documento, né? O que dizem as provas sobre esse caso que agora está no centro das investigações da CPI, o Diego. E como não poderia deixar de ser, esse é o assunto principal. Conversando com os senadores ao longo da semana, eles nos disseram que há um caminho muito claro, mas existem dois caminhos. O primeiro é esse que nós temos diante dos nossos olhos agora, que é offshore em Singapura. Como que uma terceira empresa, nós já tínhamos um único contrato com uma empresa intermediária para a venda de vacinas ao Brasil. Todas as outras não tinham intermediárias, com exceção da União Química, mas a União Química produz vacina, ou pretende produzir. A Precisa era a única representante comercial de uma vacina que seria importada. Agora se sabe que existe uma terceira empresa que emite notas fiscais solicitando pagamentos antecipados ao Ministério da Saúde, com sede em Singapura e controlada pelos mesmos donos da Bharat Biotech. Esse é o caminho que os senadores querem atacar a partir de agora. Vai ter pedido de quebra de sigilo, estão olhando com lupa todos os documentos para achar alguma referência a essa empresa em Singapura, que até então o Ministério da Saúde não sabia que existia, e a Bharat Biotech também, pelos documentos que existem na CPI até agora, Bharat Biotech nunca tinha dito isso para o Itamaraty, lá na Índia, inclusive omitiu a existência dessa empresa quando foi tratar deste contrato com o embaixador André Corrêa do Lago, que representa o Brasil junto ao governo indiano. Então, esse é o número um. O número dois, a gente também traz na matéria, é encontrar o núcleo político dessa operação. Até agora se sabe o núcleo administrativo, digamos, o caminho do dinheiro está lá. Agora precisa ser encontrado o núcleo político. A CPI tem uma boa pista com relação ao deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara. Foi ele que apresentou a emenda, uma medida provisória de 6 de janeiro, ele apresenta essa emenda em fevereiro, que acelerou a chegada da Covaxin ao Brasil, fez com que os prazos da Anvisa fossem encurtados, e a Covaxin tinha certeza, a Precisa Medicamentos tinha certeza que com essa emenda poderia trazer a vacina rapidamente. Isso está documentado em relatos feitos ao embaixador do Brasil na Índia. Então esse é um segundo caminho que a CPI da Covid pretende chegar, pelo menos os senadores nos dizem isso. Olha, a gente vai ver isso, mas primeiro a gente tem que ver o que está na nossa mão, que está mais próximo, que é o caso de Singapura. Mas a gente não perdeu de vista o Ricardo Barros, a gente não perdeu de vista esses indícios da política que estão presentes. Existem digitais de Ricardo Barros, existe a digital de Jair Bolsonaro, neste caso, trazida pelo deputado Luiz Miranda. Tudo isso vai ser olhado. Isso está sendo olhado agora. Mas o mais urgente, pelo que nós sabemos até agora, é entender o caminho desse dinheiro para Singapura.
Ótimo, André. E vale lembrar também a quem nos acompanha que o deputado Ricardo Barros foi alvo de uma ação por improbidade administrativa numa história que envolve uma empresa que tem como um de seus sócios o sócio também da Precisa Medicamentos, que é a responsável pela Covaxin aqui no Brasil. Além dessa reportagem especial de capa assinada pelo próprio André, que está aqui conosco hoje no programa, a gente também tem como destaques o Dilema da Coronavac, reportagem do Duda Teixeira e também Rodrigo Rangel, da Cruzoé, direto de Nova York, contando um pouquinho como que está já a vida no pós-pandemia em Nova York. Ao ler a matéria, dá vontade de dar um sorriso, traz uma alegria, uma paz, uma esperança. Pena que a gente não está tão perto ainda dessa realidade, né, André? É uma reportagem muito especial que a gente traz na edição dessa semana. É um pouco até para tornar mais leve esse noticiário tão maçante, né? A capa da edição diz escândalo na tragédia. Como se não bastassem as 500 mil vidas que nós infelizmente perdemos. Agora existe um escândalo de corrupção no coração do governo federal com relação à pandemia, com relação à vacinação. Nós sabemos que o Brasil demorou para vacinar e por isso algumas pessoas não puderam tomar a vacina antes de serem acometidas pela doença. Então, um noticiário tão pesado que a gente traz, e a matéria do Rodrigo de Nova York é um colírio, né, em meio a esse noticiário de caos. É realmente emocionante, a gente fica feliz de ler, porque olhando um pouco para fora, olhando um pouco para frente, a gente vê, a gente vai sair dessa, há um caminho, e o caminho está lá, está nessa matéria. Vamos ver como, ter uma degustação de como vai ser a nossa vida quando o Brasil, enfim, se acertar nesse caminho para vacinar mais. André, enquanto a gente fica esperando esse dia tão esperado, desculpem a redundância, mas é isso mesmo, é esperando um dia tão esperado, que será o dia em que a gente poderá tirar as nossas máscaras, andar nas ruas respirando um pouco melhor, voltar a abraçar, beijar, aglomerar, a festejar. Estamos em época de festa junina, uma vontade danada de ir para uma festa junina, a gente não pode ainda. Enquanto a gente está preocupado com isso, tem muita gente no Congresso passando a boiada, para usar um termo que ficou aí já batido nesse governo, e esse Congresso que se auto-intitula, se autoproclama reformista, está fazendo, sim, um trabalho aí de algumas reformas. A gente viu recentemente a reforma na lei da improbidade administrativa, por interesse deles e para os interesses deles. Tivemos ontem mais um golpe na lei da ficha limpa, e você traz para a gente também na edição de hoje, André, uma reportagem especial bastante caprichada, você precisa ler, você que nos acompanha, falando sobre o Distritão dos Coronéis. É a tal da mini-reforma política que, mais uma vez, está sendo gerida no Congresso Nacional, enquanto a gente está aí se distraindo, entre aspas, com a CPI, preocupado com a nossa vida diante da pandemia, eles estão reformando por lá, né, André? Diego, eu estava conversando com um senador da oposição, do PT em específico, que é o partido que mais se opõe à volta à proposta do Distritão, vindo do Senado há pouco, ele comentou comigo, o Arthur Lira parece que está com um complexo de Ricardo Salles, está passando a boiada, e a boiada do Centrão, né? A volta do Distritão é um pleito antigo dos partidos nanicos, dos partidos do Centrão, e principalmente desde que a gente não tem mais coligação para eleições proporcionais. O que acontece? Essa modificação que eles querem aprovar é a modificação mais profunda do nosso sistema democrático desde 88. É uma coisa que muda completamente a lógica eleitoral com a qual o eleitor brasileiro está acostumado. Então, basicamente, a proposta do Distritão vamos acabar com o sistema proporcional, em que hoje os partidos com maior número de votos têm direito ao maior número de cadeiras no parlamento, e vamos fazer simplesmente com que os candidatos que tenham mais votos sejam eleitos deputados. Com isso, você enfraquece muito os partidos e você fortalece a figura dos velhos oligarcas, justamente quem tem mandato, quem tem a máquina na mão. Um prefeito hoje, que no futuro quer se tornar deputado federal, para ele vai ser muito mais fácil arrebanhar votos. Um atual deputado vai ter muito mais vantagem do que pessoas novas chegando à política que contam com o sistema proporcional para tentar uma cadeira ali. Agora, se você tiver o sistema do Distritão, são os mais votados, são os oligarcas, são as celebridades, são os líderes religiosos, e
qual que é por que os partidos querem isso? A gente explica na matéria. É a lógica financeira. Com o fim das coligações, todos os partidos precisam apresentar um número grande de candidatos. Então, pela lei eleitoral, cada partido tem direito a apresentar o dobro do número de cadeiras em disputa. Então, se são 10 cadeiras em disputa em determinado estado, por exemplo, Rio de Janeiro, se não me engano, são 46. Se são 46 cadeiras, o partido pode apresentar o dobro. E, em geral, ele tem que apresentar esse dobro, porque todos os candidatos vão somando ali o número de votos que o partido precisa para formar seu total de votos e eleger representantes. Tirando esse sistema, os partidos precisam gastar dinheiro com todos esses candidatos. Vamos lembrar que o fundo eleitoral é o principal mecanismo que eles têm para financiar esses candidatos a deputado. Tirando o sistema proporcional, você pode ter menos candidatos, mas que sejam bons de voto, que possam lá competir entre os mais votados, e aí você exclui a maior parte desses candidatos que entram na disputa só para fazer número, ou para fazer número tentando conseguir ali uma cadeira, e aí você favorece quem já tem poder. Então, esse é o cálculo financeiro para que a Câmara não tenha que votar uma reforma que mexa no fundo eleitoral ou que mexa na volta do financiamento empresarial de campanha. André, você foi preciso. São 46 deputados federais eleitos pelo Rio de Janeiro a cada eleição geral. Nessa última eleição de 2018, nós tivemos 30 deputados federais novatos e 16 reeleitos. Esse foi o cenário com o modelo atual das eleições de 2018. Antes da gente continuar conversando com o André sobre a nova edição da Cruzoé, que já está no ar, eu estou sendo cobrado aqui pelo pessoal no chat a virar o meu microfone aqui. Olha só, que eu nem sabia que tinha isso. Então vamos fazer aqui manualmente. Pois é, ao vivo aqui, vamos fazer então essa mágica, ó, antagonista. Aí tem o Antagonista Mais. Se você ainda não é assinante do A Mais, tem podcast exclusivo, não tem anúncio, é um aplicativo muito mais fácil de ler o site do Antagonista. E aí, se eu virar mais uma vez, olha que chique, olha que tecnologia extraordinária. Agora sim, tem o C da Cruzoé e a gente pode continuar conversando com o André sobre essa nova edição, que traz também as colunas, claro, de Diogo Mainardi, de Mário Sabino. Na edição desta sexta-feira, colunas também, os artigos de Carlos Fernando Silva e do Alexandre Soares Silva, além das notas do sexta-feira, a coluna do Rui Goiaba para você dar umas boas risadas. E temos também, André, a entrevista que foi dada pelo senador Tasso Gereissati ao Sérgio Pardellas. Tasso Gereissati, que é senador pelo PSDB do Ceará e é um dos nomes colocados para as prévias do PSDB, que no fim de novembro o partido pretende escolher, então, o seu nome, aí, o seu escolhido como pré-candidato do PSDB ao Palácio do Planalto em 2022. Além de Tasso Gereissati, nós temos até aqui colocados os nomes também do governador de São Paulo, João Dória, do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que é o tema da coluna do Diogo Mainardi, e também o ex-prefeito de Manaus e ex-senador Arthur Virgílio Neto, mas esse nos bastidores diz que quer mesmo participar do debate, ele é um nome mais lateral. André, o que você destaca para a gente dessa entrevista importante do Tasso Gereissati ao Sérgio Pardellas? Eu acho que o mais relevante dessa entrevista é o Tasso como integrante da CPI, tem sido um membro ativo, apesar de ele não estar vindo a Brasília por conta da pandemia, né, está em trabalho remoto. Ele tem sido um senador que faz questionamentos pertinentes em todos os depoimentos. Ele comparece sempre e sempre trazendo questionamentos que elucidam pontos dos depoimentos ou das denúncias que são apuradas pela CPI da Covid. E nessa posição, desse ponto de observação que ele tem, que é muito prestigiado, é um ponto relevante de observação, ele diz, olha, o escândalo da Covaxin pode tirar o Bolsonaro do poder. É uma avaliação de um político experiente, senador da República, integrante da CPI da Covid, não é um senador da esquerda petista, como os governistas gostam de colocar, um senador que se coloca, assim, como oposição, mas é uma oposição que vem do PSDB, um partido de centro. Então, é um ponto de vista que não pode ser desprezado, e por isso é tão importante quando ele diz para o Pardellas, olha, caso de impeachment, tanto que esse é o título da entrevista do Sérgio Pardellas com o senador Tasso. Eu acho muito importante, e o nosso leitor, quando tiver a oportunidade de ler, vai ver como é um depoimento, uma
uma entrevista muito rica que adiciona conteúdo para o debate público nesses dias tão conturbados aqui em Brasília.